Thiago, boa noite. Eu queria que você fizesse, claro, além de uma análise do jogo, como é que você acaba se sentindo nessa sua primeira decisão, né? Você teve essa decisão contra o Caxias por uma vaga, terá uma decisão na quinta-feira contra o Lanús, dá para dizer assim, porque pode valer uma classificação e já no fim de semana começa a decidir um campeonato gaúcho. Como é que você se vê nesse momento de início de trabalho, já tendo essas decisões, além dessa análise do jogo de hoje, Thiago? Boa noite, prazer poder estar aqui. Queria aproveitar o momento e primeiro encaminhar um feliz Dia das Mães, né, para todas as mães, especial as mães tricolores, e para minha mãe, a Dona Isolde, lá em Santa Maria, né, dizer que amo muito ela, para minha esposa, Fernanda, também, mãe dos meus filhos, e que todos tenham tido e possam completar esse resto de domingo aí com bastante harmonia, bastante tranquilidade. Foi um jogo duro, né? Nada diferente do que nós já esperávamos. O Caxias, historicamente, sempre é um adversário difícil de jogar, um jogo muito físico, né? De muita marcação. O Caxias, né, tentando explorar mais a força da primeira e segunda bola, algumas jogadas perigosas de contra-ataque, a bola parada. Mas a nossa equipe teve maturidade para competir nesse quesito e a maior parte do tempo conseguiu circular a bola de lado, ter um volume bom de jogo, conseguiu chegar no último terço com condição de drible ou até mesmo de cruzamento ou finalizações. E aí a gente conseguiu durante, né, o primeiro tempo ter um volume maior, alguma parte do final do primeiro tempo ali que sofremos um pouco mais, que paramos de circular a bola de lado. Mas essa maturidade da nossa equipe, depois os jogadores que foram entrando também dando essa tranquilidade, a sustentação, né, e a renovação das energias, e aí exploramos aí as fragilidades que o Caxias nos apresentou e fizemos 2-0 no agregado aí 4-1, que consolida uma boa classificação para essa final. Eu tenho tido, né, graças a Deus, a oportunidade de disputar algumas finais nos últimos anos, finais nacionais, internacionais, de estadual, e se eu não estou equivocado, é a minha 7ª ou 8ª final nos últimos 4 a 3 anos, então é sempre um momento diferente, mas é uma experiência também que a gente já viveu em outros momentos e que me dá muita alegria, muito prazer poder estar vivendo esse momento com a equipe do Grêmio. Thiago, boa noite. É claro que você já tem a sua experiência em decisões, sabemos disso, cenário até internacional, mas você também, pelo conhecimento que tem do Rio Grande do Sul, sabe o que representa um clássico Grenal, ainda mais quando vale título, quando vale o domínio aqui do estado. A preparação da semana vai mudar em alguma coisa? Você é esse tipo de profissional que altera por ser uma decisão, o Grêmio tem um compromisso no meio de semana, você pode preservar. Por ser um Grenal, a sua rotina de trabalho será alterada? Olha, né, eu já tive a oportunidade de jogar o Clássico Grenal nas categorias de base, né, e disputar finais também nesse ambiente. A gente sabe que o Grenal sempre é um jogo especial, tem que ser tratado de maneira especial. Quem é da tribo aqui sabe o quanto é valorizado esse jogo e faz parte da nossa cultura desde sempre. Nós temos uma rotina bem estabelecida, né, de trabalho durante toda a semana, levando em consideração as individualidades dos jogadores, alguns conteúdos táticos específicos a serem abordados. Nós temos um jogo também bastante importante na quinta-feira, né, um jogo aí decisivo contra a equipe do Lanús. A gente tem uma diferença de 3 pontos para a equipe do Lanús e temos que tentar fazer por merecer, né, ampliar essa vantagem para que possamos nos aproximar da classificação na Sul-Americana também. Então, nós não vamos, né, perder de vista o Grenal, logicamente, mas encarar passo a passo, com tranquilidade, um dia por vez, avaliar, né, o nosso elenco a cada dia, dar o máximo de informações possível e com qualidade para que a gente possa chegar na quinta-feira bem e depois com o grupo focado para o jogo de domingo. Boa noite, Thiago. A questão é sobre o Darlan, que jogou hoje mais uma vez um pouco mais avançado. De que forma a tua experiência com o Darlan na base contribuiu para tu usar ele nessa função? E a gente pode considerar a partir de agora o Darlan um meia? Ele pode brigar daqui para frente por posição ali nessa função mais avançada? Eu trabalhei com o Darlan há bastante tempo atrás, no Sub-15, ainda há muito tempo, e o Darlan sempre se notabilizou depois na trajetória de formação dele no Sub-17, no próprio Sub-20, na transição, por ser um organizador de jogo, mas também um jogador que pisava na área. Ele vinha, organizava muitas vezes a saída,
participava da construção de meio campo, mas pisava na área. Hoje, inclusive, ele conseguiu anotar um gol, mas foi anulado, né, por impedimento. Então, é um conceito que ele já tem, né? A gente está tentando estimular que ele consiga fazê-lo. Mas existe também uma diferença entre função e posição e função, né? Então, a gente tenta potencializar o que ele tem de melhor. É um jogador que tem a chegada, tem a construção, assim como o Matheus também, que tem a construção e também teve a chegada, inclusive fez um gol hoje importante, que abriu os caminhos. Eu considero ele um meio-campista, né? E não gostaria de especializá-lo numa posição, porque eu acho que seria limitar demais. Penso que seria limitar demais jogadores que têm potencial para jogar em posições diferentes dentro do contexto que o jogo se apresente. Thiago, boa noite. Queria que você falasse da importância tática do Thiago Santos, que quando chegou aqui em Porto Alegre até foi questionado, que era um jogador que só sabia destruir. Mas hoje eu notei que ele chegou inúmeras vezes no sistema ofensivo e com qualidade. O que você vem falando, vem orientando ele durante os jogos, que ele vem num crescimento desde que chegou? E uma curiosidade, o que você viu na base durante a semana, já que você foi lá em Eldorado? Boa noite, obrigado. Boa noite. O Thiago é um atleta que sempre se notabilizou por jogar como um primeiro volante, né? Uma passagem que ele teve muito boa no Palmeiras, depois saiu, agora retornando ao Brasil. Mas ele realmente apresenta boas condições de saída de bola, tem coragem para jogar, tem boa tática individual, tem um domínio orientado, um passe qualificado, sabe trocar a bola de lado, então tem ferramentas aí para participar do processo de construção. E não necessariamente ele precisa ser esse primeiro jogador na fase ofensiva fixo, ele pode ter liberdade de movimento, de troca de posição em alguns momentos do jogo. Então a circunstância do posicionamento dele varia um pouco de acordo também com o adversário, onde a gente pode potencializar melhor ele. E ele tem essa imposição física na parte defensiva também, que dá uma sustentação para muitos jogadores mais leves poderem atuar, poderem jogar. Lembrando que hoje o futebol, né, com defensores construindo desde trás, jogando a bola, né, no chão, principalmente tendo qualidade para muitas vezes entrar no campo adversário com a bola dominada, faz com que todo mundo tenha essa responsabilidade de participar da fase defensiva. Então ele é mais um jogador e a gente tem a obrigação também de criar um cenário em torno dele que ele possa ter a condição de fazer o que ele faz de melhor e sem sofrer muito. E sobre a visita, na verdade, a base foi uma visita, no meu ponto de vista, natural, né, porque o papel do treinador do Grêmio, ele não é só o papel de treinar a equipe principal, mas ele tem que ser encarado como um papel institucional, de passar tranquilidade aos demais treinadores, de poder estar presente sempre que possível para interagir com as demais categorias. Eu sou um profissional que trabalhei em muitos clubes do interior, né, foi uma faculdade para mim até a chegada no mais alto nível, inclusive na formação, e temos grandes profissionais lá e o resultado disso se vê em campo hoje com muitos jogadores jovens, que foram captados na transição ou que foram formados no clube e que hoje representam com maestria a equipe principal. Então, é um trabalho que tem que ser encarado de maneira integrada, mesmo estando em centros de treinamentos diferentes, sempre que possível, vou tentar estar presente para facilitar a comunicação entre as categorias. Thiago, boa noite. Eu queria te perguntar sobre o Ferreira, que tem feito os jogos em sequência, sempre que possível como titular, não tem descansado tanto quanto os demais. Como é que tu tem visto a atuação dele, a importância dele para o time? Tá sentindo ele cansado ou tá sentindo com energia ainda para mais não sei quantos jogos aí como titular? Obrigado. Existem algumas formas de descansar o atleta, né? A gente pode preservar ele de alguns treinamentos, a gente pode tirar ele dentro do jogo. Por exemplo, no jogo passado ele jogou 45 minutos, então a carga já foi menor do último jogo, pensando também, né, em preservá-lo, dar o máximo de tranquilidade para que ele possa estar sempre inteiro fisicamente para atuar, não só na prevenção de lesão, mas atletas de alto potencial técnico, quando cansados, a qualidade deles cai. Então a gente tem tido esse cuidado sim, mas é um atleta importante para o contexto que a gente vive, é um atleta que não gosta de ficar de fora, e isso a gente tem que valorizar sempre, né? Porque esse empenho dele em querer estar em campo, o Grêmio hoje tem departamento de fisioterapia e de recuperação através da preparação física do Heverson e todos os fisioterapeutas que dão um suporte muito bom para que os atletas possam recuperar tempo hábil e estarem à disposição sempre que forem requisitados.
Thiago, boa noite, parabéns pela classificação e a vitória do Grêmio. Eu queria aproveitar esse gancho da questão de desgaste para te perguntar o seguinte: o Inter joga terça-feira, mas tem uma viagem para a Venezuela, né? Foi e vai retornar. O Grêmio joga quinta, mas joga em Porto Alegre. Sob o ponto de vista de desgaste, alguém chegaria mais desgastado para esse jogo de domingo ou numa final tudo se equipara? Não tem como ter uma avaliação exata sobre isso. É lógico que as viagens sempre desgastam, sempre são mais difíceis, mas na outra semana quem vai viajar vai ser a equipe do Grêmio, né? Uma viagem também longa, então no final das contas vai ficar tudo muito equilibrado, né? E é um jogo tão especial, tão importante, né? Que a superação, a força de vontade dos atletas acaba equiparando tudo isso, né? Fica-se de lado e o foco principal é em fazer um bom jogo, independente do que tem de carga de viagens ou até mesmo de sequência de jogos. Thiago, voltando na questão Ferreira, hoje é o líder de assistências do teu time na temporada, hoje deu assistência, marcou gol. De que forma tu tem trabalhado com ele e que fatores tu acha que ele tem mais a evoluir durante essa temporada? Eu conheço o Ferreira já há algum tempo, né? Não só daqui da base do Grêmio, onde acompanhava ele, mas em 2018 ele jogou pelo Toledo do Paraná, jogamos contra, eu pelo Atlético Paranaense. Naquele ano eu fui campeão paranaense com o Atlético. E ele foi um atleta monitorado, inclusive tentamos levar ele para o Atlético, né, na sequência daquele ano, porque chamava muita atenção pela sua capacidade de desequilíbrio, seu drible, sua criatividade, sua velocidade. Então, um jogador que tem muito potencial, um cara que ainda faz gols, né, consegue ter essa qualidade toda, e que nós vamos internamente debatendo, tentando ajudá-lo para potencializar o que ele tem de melhor. A gente tem tentado fazer com que ele se torne um jogador mais dinâmico do que já é, mas eu estou muito satisfeito com o que ele tem apresentado, né, e tenho certeza que ainda, né, a médio e longo prazo ele pode continuar nessa crescente e ganhando confiança, se tornar um atleta não só do mais alto nível para o Grêmio, mas também pensando em outros horizontes como seleção brasileira. Thiago, tu falou anteriormente sobre o Darlan, também falou sobre o Thiago Santos, e hoje o Matheus Henrique acabou fazendo gol. Queria que tu falasse sobre esse teu meio-campo, que joga, pelo menos nos últimos 2 jogos, não jogou com aquele jogador, digamos, clássico camisa 10, o construtor da equipe. Tem essa incerteza com o Jean-Pierre e o Pinares também machucado. Queria ver contigo se tu ainda mantém essa ideia de usar um jogador pensante ali no meio-campo, ou daqui a pouco essa ideia com 3 jogadores que defendem e atacam ao mesmo tempo, como foi o caso de hoje, pode crescer um pouco mais no time do Grêmio. As duas características elas são importantes, né? Jogadores que tenham esse envolvimento mais coletivo, que tenham essas características de atacar e defender com equilíbrio, assim como um jogador mais pensante, mais técnico, mais criativo. As duas características são importantes. Mas eu penso que o futebol, como um todo, né, além, levando em consideração até outros esportes, ele cada vez menos tem especialistas, né, porque hoje o jogo está tão dinâmico, está tão competitivo, todos que têm que ter uma capacidade de resolver os problemas do jogo, pensar e também competir. A exemplo do futsal, quando eu comecei a trabalhar e tentava jogar futsal, você jogava no 3-1, você joga 4-0, você tem quartetos na quadra que entram especificamente em alguns momentos. Então, o futebol hoje como um todo, você tem que pensar em jogadores que sejam jogadores de futebol. Não só nos especialistas, que são importantes, mas eu sempre foco, né, em tentar colocar características complementares dentro do campo, jogadores que se complementem, que um potencialize o outro, para que o todo funcione melhor, né? O aspecto coletivo sempre vem em primeiro lugar, mas ele tem que privilegiar o bom jogador, tem que privilegiar a qualidade, tem que privilegiar esses jogadores que fazem a diferença para que a equipe ganhe como um todo. Boa noite, professor. Parabéns pela conquista à final do Gauchão. A pergunta que eu te faço é se nos treinamentos do dia a dia, essa marcação mais por zona, em bola parada, está agradando o professor. Na verdade é uma marcação mista, né? Porque a gente seleciona alguns jogadores para marcar bola, outros jogadores para marcar individual, então outros jogadores que acompanham dentro do setor, então é uma marcação mais mista, não é completamente zona. Nós estamos avaliando jogo a jogo, em alguns momentos saímos melhor, outros nem tanto.
Então, todos os tipos de marcação têm prós e contras. Quando você marca 1 contra 1 dentro da área e acompanha o adversário que vai conduzir você para onde ele quer. Quando você marca mais o setor, você tenta ocupar uma zona de ação mais específica, mas sofre muitas vezes porque o adversário vem com velocidade para atacar a bola. Então são detalhes que a gente tem que ir avaliando como cada equipe, cada jogador se enquadra nisso. A amostragem ainda é pequena, né, nos poucos jogos que eu tive, para ter uma definição exata, mas o segundo jogo hoje que não sofremos gols, isso é importante também, mesmo que o adversário tenha cabeceado uma bola importante dentro da nossa área. Vamos amadurecendo aí jogo a jogo, né, e aí vendo o que melhor se enquadra para o resto da temporada, ou até mesmo de acordo com o adversário e as características especiais de cada jogo. Thiago, parabéns pela vitória e pela classificação novamente para a final, mais uma final do Grêmio. Eu queria te perguntar sobre 2 jogadores especificamente. Queria falar um pouquinho sobre o Diego Souza contigo e também sobre o Wanderson. O Diego Souza é um cara que tem aparecido mais fora da área, cada vez mais fora da área, participando das jogadas e sendo aquele meia que ele já foi em alguns momentos também para a infiltração dos 2 jogadores das pontas. E o Wanderson é um jogador que nem parece ter a idade que tem. Ele é um cara que já tem uma maturidade muito grande para jogar na lateral. Claro que o Grêmio ainda tem o Rafinha e é uma qualidade absurda também, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre esses 2 jogadores, sobre principalmente a evolução do Wanderson. O Diego é um jogador que já conversamos algumas vezes sobre ele, um jogador importantíssimo para o nosso time, é o artilheiro do nossa equipe, é um jogador que tem uma alta qualidade técnica, por já ter sido esse atleta durante a sua trajetória, um segundo volante, ter sido meia, ter sido atacante, ele tem um entendimento do espaço muito aprimorado. Lógico que hoje, pela sua própria idade, também pela estrutura física que ele tem hoje, ele não tem mais a mesma mobilidade quando tinha 20 anos, isso é lógico, mas é um cara que faz a diferença dentro da área e fora da área. Então, como eu falei, a situação do espaço, a gente não tem como combinar com o adversário qual espaço que vai aparecer. Nós temos tentado colocar jogadores de qualidade em espaços a serem ocupados no tempo certo. E aí, no tempo certo, tem aparecido mais condições de o Diego sair da área em alguns momentos, mas ao mesmo tempo, se ele sair, tem que ter outro tipo de ocupação de área para que a gente possa ter a vantagem de ter presença na hora de finalizar. E o outro jogador, perdão, né? E o Wanderson, desculpa. O Wanderson já jogou jogos importantes, mesmo jovem, né? É um cara que formado no clube, tem realmente maturidade, tem um espelho aí importante que é o Rafinha, um jogador a nível mundial, então tenho certeza que o Wanderson tem crescido, tem aprendido também com o Rafinha, alguns detalhes importantes da posição, que ele é um especialista, e nós estamos cada vez mais encorajando o Wanderson a aproveitar o que ele tem de melhor, que é a vitalidade, que é a força física, que é a chegada no último terço mais vezes, porque pela qualidade e a força que tem, ele pode ser melhor explorado, mais vezes explorado. E o Rafinha, sem dúvida, é um jogador diferenciado por toda a trajetória e a maturidade que ele tem para entender os espaços e dar tranquilidade para a nossa equipe. Boa noite, professor. Parabéns pela classificação. O Jamel hoje fez 300 jogos com a camisa do Grêmio. No futebol atual, dá para se dizer que é uma marca assim, impressionante. Eu queria que você falasse sobre esse jogador, qual a importância dele, tanto dentro quanto fora de campo. O Jamel é um líder técnico, um líder intelectual, um líder, né, por toda a representatividade adquirida, pelos serviços prestados, merece todo o respeito, né, e o carinho por parte da comissão técnica, da direção e todos que torcem pelo clube. E, sem dúvida alguma, né, ele estar em campo representa a história do Grêmio contemporânea, representa, né, os títulos, representa uma equipe vitoriosa, assim como outros jogadores que fazem parte dessas vitórias recentes da equipe tricolor. A gente tem que valorizar cada minuto dele em campo, os zagueiros mais jovens, olhar para ele também como uma referência, não só dentro, mas fora do campo, para que possa inspirar outros jovens aí a seguirem a saga de vitórias que ele já conquistou dentro do próprio Grêmio. Um abraço a todos.